Olá, pessoal, bom dia. Então, hoje a nossa aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre geometria. O que é geometria? Geometria vem, né, quer significar aqui, olha, geo de terra e metria de medição. Então, vem de medir a terra, medir as coisas ao nosso redor. Foi daí que surgiu esse ramo da matemática chamado geometria. E aí nós vamos começar com os entes mais primitivos da geometria, com aqueles pontos principais, que é o ponto, a reta e o plano. São os três entes primitivos da geometria, como se fosse o início. Dali vai surgir todo o resto da geometria. E a gente diz que é ente primitivo porque eles não têm o conceito, ponto é isso, reta é isso, não existe. Só que a gente tem uma noção por trás do que é um ponto, do que é uma reta, o que é um plano, que nos faz com que a gente consiga seguir com toda a geometria. Quando eu falo ponto, todo mundo tem uma imagem que já associa na mente. Ponto é um pontinho. É um ponto. Todo mundo consegue saber o que é um ponto. Quando eu falo reta, também consegue imaginar o que é uma reta. E um plano, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Aqui no nosso GeoGebra, então, eu vou mostrar para vocês esses três elementos principais. Essa página que eu estou mostrando aqui, chamado GeoGebra, ele é um aplicativo usado para várias formas de geometria, para estudar coisas de matemática. Você consegue baixar no seu celular também, quem quiser depois testar em casa. E aqui, olha, eu tenho como, vou marcar aqui um ponto. Então, um ponto é um ente primitivo que a gente diz que ele é como se fosse um elemento que não tem dimensão. Eu não consigo medir um ponto. Eu não tenho um tamanho do ponto. É claro que quando eu estou fazendo aqui, esse ponto é uma representação. Eu estou representando aqui um ponto, mas não é exatamente um ponto. Se fosse para ser um ponto mesmo, eu não tinha como pegar aqui, olha, dar um zoom e medir esse tamanho. O ponto é um pontinho lá. Como se eu pegasse um objeto, uma mesa, por exemplo, a quininha da mesa ali é um ponto. Ou a pontinha da minha agulha, aquilo representa um ponto, um pontinho. E aí, quando eu tenho vários pontinhos juntos, um do lado do outro, eu formo uma reta. Então, uma reta é como se fosse uma junção de infinitos pontos. Eu coloco vários pontinhos aqui, um do lado do outro, e aí eu crio uma reta. A reta, pessoal, diferente do que às vezes a gente pode ter já de pré-requisito, né? Que eu posso já imaginar, a reta, ela não tem fim. Essa é a grande diferença. Ela não tem fim, nem no início e nem para trás, nem para frente nem para trás. Ela é infinita. Então, olha aqui, olha, se eu der zoom, tirando o zoom, ela vai infinito para um lado e infinito para o outro. Isso é que define uma reta. Então, se claro, eu não vou desenhar no caderno, não tem como eu desenhar uma reta infinita no meu caderno. No caderno ele tem um limite de tamanho. Então, a gente faz uma representação e normalmente coloca até uma setinha de um lado e do outro para dizer que é uma reta. Quando eu falo reta, eu estou querendo dizer algo que é infinito, ele vai infinito e sem fazer curva. Reta é reta. Então, um monte de pontos juntinhos, a gente diz que ele é unidimensional, ele tem só uma direção, que é só para frente, e aí ele forma aqui uma reta, lembrando que a reta tem que ser infinita. E se eu pegasse várias retas dessa, colocasse uma do lado da outra e juntasse várias retas dessa, eu formo um plano. Para vocês entenderem melhor um pouquinho sobre o que é o plano, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo essa parte meio cinza aqui da minha figura? Vocês estão enxergando? Sim. Sim? Então, essa parte cinza aqui é como se fosse a folha do papel. Tem uma folha de papel. Esse é o meu plano. É aqui que eu faço uma reta, eu faço um ponto. Esse é o plano onde eu estou trabalhando. Aqui também, olha, é o plano onde eu desenhei o ponto e as duas retas que eu desenhei. Só que eu não tenho só um plano na nossa vida, que no nosso dia a dia, ao nosso redor, a gente não tem só um plano. Eu tenho infinitos planos. Então, olha aqui, é como se eu tivesse esse plano, que fosse essa folha de papel aqui. Aqui eu tenho um plano. Aqui em cima eu tenho outros planos. Então, eu tenho infinitos planos no nosso espaço, que é o que forma o nosso redor. Então, se eu pego uma figura, qualquer coisa do nosso dia a dia, sei lá, deixa eu pegar aqui um livro, que é um objeto nosso, do nosso dia a dia, esse livro, ele não é só um plano, ele tem mais do que um plano. Ele tem um plano aqui na capa, tem um plano aqui do lado. Percebam que esse plano não é o mesmo plano desse. O plano é essa superfície lisa aqui, olha. Eu tenho essa superfície
e tem uma outra superfície aqui do lado, que não é a mesma dessa, ela vira aqui. Tem um outro plano atrás, e é daí que a gente tem as figuras que são tridimensionais. Tem quando a gente fala no cinema que tem um filme que é em 3D, o que é esse 3D? É 3 dimensões. Então, é como se a figura que estava lá na tela do cinema, ela saísse daquela tela e viesse até nós, como se eu tivesse uma noção de profundidade, como se eu conseguisse tocar aquilo que estava saindo da tela. Isso que dá essa noção de 3 dimensões, de 3D. É algo que sai do plano, que seria a tela do cinema, que seria algo plano, como se estivesse saindo desse plano. Então, a gente tem o ponto, que é o ente mais primitivo, pontinho. Junto vários pontos, eu tenho uma reta. Junto várias retas, eu tenho um plano. E aí, o nosso espaço é o quê? Uma junção de vários planos. Deu para entender mais ou menos essa noção do que são esses entes primitivos? Sim. Muito bem. E aí, como que eu represento isso? Como que eu represento uma reta, um ponto ou um plano? Então, para que a gente possa representar um ponto, a gente sempre utiliza letras maiúsculas. A, B, C, D, qualquer letra do nosso alfabeto maiúscula, a gente usa para representar um ponto. Então, se eu quero falar de uma figura, tem um quadrado, um retângulo, um triângulo, que seja, e eu quero falar de um daqueles pontos, para eu especificar que ponto é esse, eu vou lá e coloco uma letrinha. Então, eu posso usar a letra A, B, C, qualquer letra, e ela vai estar representando aquele ponto. Por exemplo, o ponto B, o ponto C. Eu uso sempre letra maiúscula para representar o ponto. Para representar uma reta, aqui, ó, veja que essa reta aqui tá até com essa setinha para mostrar que ela é infinita para os dois lados. Não consegui desenhar aqui uma reta infinita, não cabe, mas ela é infinita. Para representar essa reta, eu uso uma letra minúscula. Aqui ele usou a letra R, mas tanto faz, poderia usar S, A, B, C, qualquer letra do nosso alfabeto minúscula, eu uso para representar reta. Então, se é minúscula, é porque é uma reta. Se é maiúscula, é porque é um ponto. Aqui, normalmente, a gente utiliza para reta, começando na letra R. R, S, T, U. Mas isso é um costume, você poderia usar outra letra, tanto faz. E o plano, para representar o plano que nós estamos usando, a gente vai usar letras gregas. Ah, professora, eu não sei letra grega. As principais que a gente utiliza é esse alfa, que é como se fosse um peixinho deitado aqui, um alfa, beta, gama, e esses são os principais. Depois tem delta, tem outras letras gregas também, mas principalmente alfa e beta, que a gente mais vai utilizar para representar um plano. Então, seja o plano alfa, esse plano, seja o plano beta, um outro plano. Então, eu vou usar letras gregas para representar o plano. E eu também posso representar usando pontos. Por exemplo, voltando aqui para o meu livro. Se eu quero representar esse plano em que está contida essa parte aqui de trás, eu posso, se eu tiver colocado aqui um pontinho para cada um desses vértices, falar do plano que tem o vértice, sei lá, A, B, C, D aqui embaixo. E aí eu represento esse plano, é o plano que está com esses pontos. Isso também funciona. Então, às vezes, eu posso representar o plano como sendo um conjunto de pontos ou um conjunto de retas. Então, eu também posso usar essas nomenclaturas para usar. Mas a gente vai entender melhor quando a gente começar a fazer os exercícios. Bom, então vamos ver se vocês entenderam mesmo o que é plano, o que é reta e o que é ponto. Vou deixar aqui do ladinho. Vamos ver aqui algumas situações do nosso dia a dia e do nosso cotidiano e vamos ver o que eles podem representar. Pode representar um ponto, uma reta ou um plano. Quero ver a participação de vocês agora, hein? Quando eu falo a marca da ponta do grafite no papel, pego um grafite, uma canetinha, uma lapiseira, faço uma marquinha lá. Isso vai representar um ponto, uma reta ou um plano? Ponto. Ponto, muito bem. Então, se eu pego o grafite lá, a canetinha, faço um negocinho, faço um ponto. Um fio bem esticado. Reta. Reta, muito bem. A superfície de uma mesa. Plano. Plano, isso aí. Eu tenho aqui uma superfície. A mesa é plana, onde eu coloco as coisas. O piso de uma quadra de basquete. Plana. Plano. Isso aí, é um plano. O encontro do chão com a parede. Agora pensa, eu tenho chão e tenho parede. Esse encontro aqui, onde elas se encontram, forma o quê?
Agora pegou mais difícil, hein? Plano. Eu tenho, na verdade, uma junção de dois planos. Eu tenho o plano do chão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha, eu tenho o plano do chão. Imagina que esse é o chão e essa daqui é a parede. Onde eles se encontram aqui, olha, é essa parte aqui que está um pouquinho mais escura aqui na minha cartolina. Isso daqui tem qual formato? Só essa parte. Forma o que aqui? Reta. Reta. Então, o encontro de dois planos aqui, nesse caso do chão com a parede, forma uma reta. Ok? Ok. Uma corda bem esticada. Reta. Reta. A cabeça de um alfinete. Pega um alfinete, aquela partezinha em cima. Ela representa o quê? Ponto. Um ponto, isso aí. Uma folha de cartolina. Plano. 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 A linha de um caderno, aqueles cadernos que tem linha. Aquela linha representa o quê? Reta. 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 E o piso de uma quadra de tênis? Plano. Plano. Isso aí, meninos, parabéns. Então, essas ideias, elas são primitivas. A gente já tem essa noção na nossa mente do que é um ponto, do que é uma reta e do que é um plano. Então, é só a gente identificar bem cada um deles e entender que tudo isso que a gente falou aqui, cada um desses exemplos, são representações. Não é exatamente um ponto, não é exatamente uma reta e não é exatamente um plano. Por quê? Porque a reta, por exemplo, ela é infinita. Se eu falo que eu pego um fio e eu estendo aquilo a uma reta, não é. É uma representação, está representando uma reta. Mas não é uma reta porque a reta seria infinita. E eu não tenho como pegar um fio infinito. Não existe isso na nossa vida. Mesma coisa para a mesa, por exemplo. Se eu falo que a mesa representa um plano, representa, mas não é um plano. Porque o plano também seria infinito. E a mesa não é infinita, ela tem um limite. Então, eu tenho representações. É só isso que eu preciso de ter uma noção. Se eu pego lá a pontinha do meu grafite e faço um pontinho no meu caderno, aquilo dali está representando o ponto. Mas não é exatamente o ponto, matematicamente falando. Se fosse um ponto, não tinha como eu pegar lá bem pequenininho assim e medir o tamanho daquele pontinho. O ponto, ele não tem medida. Então, a gente faz representações, ok? Ok. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reta, semi-reta e segmento de reta. O que são essas coisas? Vou voltar aqui para o nosso GeoGebra. Tá. Reta a gente já viu. Já fiz aqui, ó. Vem cá, reta. Reta e infinito. E aqui, olha, uma coisa importante, que a gente já tem noção disso. Por dois pontos, no caso aqui o ponto A e o ponto B, eu tenho uma única reta. Se eu tenho dois pontos, só existe uma reta que passa entre eles, na nossa geometria que nós estamos estudando. Então, é como se fosse uma regra aí que a gente sabe que sempre vai ser verdade. Por dois pontos, passa uma única reta. E é nessa reta que está a menor distância entre esses dois pontos também. Já pensou, se eu estou aqui no ponto A e eu quero ir para o ponto B, e aí eu venho aqui e dou várias curvas? Eu vou andar muito mais do que eu ir direto de A para B. Então, isso são noções que a gente já tem. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso é uma noção que eu já tenho. Então, aqui, olha, entre dois pontos passa uma única reta e ela representa aqui a menor distância entre eles. Beleza. Lembrando, reta infinita para os dois lados. E o que é uma semi-reta? Semi vem de como se fosse um quase, né? Uma parte da reta. Então, vamos pegar aqui, olha, uma semi-reta. Aqui, ó, no nosso GeoGebra, ele já traz tudo isso explicadinho, ó, semi-reta. O que é uma semi-reta? O que vocês percebem de diferente dessa semi-reta para a reta de cima? Ela tem fim. Isso, ela tem aqui como se fosse um fim ou um começo, dependendo de como que eu estou olhando. Vou olhar aqui como sendo o começo. Ela começou no ponto C e aí ela vai infinitamente para o outro lado. Mas ela tem um começo, ela começou no ponto C, como se eu pegasse a minha reta e dividisse ela em duas. Tenho duas semi-retas. Então, a semi-reta, ela tem um início, mas não tem fim. Agora, e um segmento de reta? Aqui, ó, segmento. Isso é um segmento. Qual que é a diferença do segmento para semi-reta? Que os dois Ela tem começo.
Isso, ela tem um começo e um fim, isso mesmo, as duas falaram certo. Os dois lados têm um limite ali. Então, o segmento de reta, ele tem um começo e tem um fim. Semirreta tem um começo, não tem fim. E reta não tem começo nem fim. Fácil? Então, são 3 conceitos que a gente precisa saber diferenciar um do outro, saber explicar certinho qual que é reta, qual que é semirreta e qual que é segmento, mas que são fáceis. Depois que a gente entende, fica fácil de saber qual que é qual. E aí eu poderia representar, por exemplo, essa reta como sendo a reta AB, aqui a semirreta CD, sempre começando com a primeira letra, então aqui é a semirreta CD, e aqui o segmento é F. Então, estou representando a reta, semirreta e segmento de reta. Tranquilo? Sim. E aí, Sim. vamos voltar aqui para essa reta, então, a reta AB. Vou colocar mais uns pontinhos aqui para a gente brincar um pouco. Vou colocar uns pontos aqui aleatórios. Pronto. Agora, vamos pensar sobre esses pontos. Temos alguns conceitos que são importantes para a gente entender dentro da reta também, com relação a esses pontos. 3 conceitos. Primeiro conceito é o conceito de colinear. O que é algo colinear? Linear vem de linha. Colinear é que está na mesma linha, está na mesma reta. Então, se eu falo aqui, por exemplo, o ponto A, G, H, eles são colineares. Eles estão na mesma reta, tá tudo em cima da mesma reta. Agora, se eu falo do ponto A e o ponto C, por exemplo, eles não são colineares. Um está numa reta e o outro está em outra. Estão entendendo mais ou menos aqui o que é um colinear? Sim. Então, se eu falo aqui, olha, quais pontos são colineares ao ponto C? Nessa figura aí. L e D. L e D, isso aí. Quais outros pontos nessa figura estão na mesma reta que o ponto C? São colineares ao ponto C? O ponto L e o ponto D, muito bem. Agora vamos lá. É verdade, verdadeiro ou falso, é verdade que o ponto H é colinear ao ponto F? Acho que não. Acho que sim. Não, olha, o ponto H não não. está na mesma reta que o ponto F. Então, eles não são colineares. Entenderam? Sim. Então, é legal até depois vocês anotarem isso no caderno de vocês para vocês começarem a compreender e gravar esses conceitos. Então, colinear que está na mesma reta. Ok, segundo conceito, adjacente. O que são pontos adjacentes? Deixa eu pegar aqui e fazer mais uns aqui. Tá. Quando eu falo aqui, olha, nessa imagem, o ponto K e o ponto M, eles são adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque eles estão um após o outro. Eu tenho o ponto K e depois eu tenho o ponto M. Agora, se eu falo do ponto K e o ponto J, por mais que eles sejam colineares, estejam aqui na mesma reta, eles não são adjacentes. Eles não estão um após o outro. Eu tenho um ponto aqui no meio. Então, eu digo que pontos são adjacentes quando é um depois do outro. Então, por exemplo, o ponto E é adjacente ao ponto K, que é adjacente ao ponto M. Então, eu tenho pontos adjacentes, um após o outro, que eles têm ligações. Agora, por exemplo, se eu falo ponto L, não é adjacente ao ponto K, que não está um depois do outro. Então, adjacente vem essa ideia de que vem um após o outro, vem na ordem. Então, G é adjacente ao ponto H. E aí, eu tenho adjacente e tenho colinear. Quando ele é adjacente e colinear, eu digo que ele é consecutivo, que é o terceiro termo. Então, quando ele é na mesma reta e um depois do outro, eu digo que são pontos consecutivos. Exemplo, o ponto A, G e H, nessa ordem, eles são consecutivos. Eles estão os 3 na mesma reta e vem um após o outro, está na ordem certa. Agora, se eu digo ponto E, K e M, eles são adjacentes, mas eles não são consecutivos, porque eu tenho retas diferentes aqui. O ponto M não está na mesma reta do ponto F, do ponto E aqui.
Então, tem 3 termos importantes para a gente destacar. Vamos voltar aqui. Colineares. Mesma linha, estão na mesma reta. Adjacente, que vem um após o outro, na mesma ordem. Se eu for seguir um caminho ali, eu vou passar por um, depois pelo outro. E consecutivo, que é ao mesmo tempo adjacente e colinear. Está na mesma reta e vem um após o outro. Então, esses são os 3 termos importantes para a gente aqui. Vamos voltar para cá e vamos ver se a gente conseguiu entender isso bem. Deixa eu pegar um outro exemplo. Fazer aqui mais uma semi-reta. Ponto aqui. Colocar mais uns pontinhos. Ok, vamos lá. Vamos começar a fazer algumas perguntas agora, hein? O ponto G, H e O. Achem aí na figura. G, H e O. Eles são colineares? G, H e O? Não. Não, eles não são colineares. Não estão os 3 na mesma reta. Os pontos G, H e O são adjacentes? Sim. Sim, tá um após o outro aí nessa sequência. Eles são consecutivos? Pontos G, H e O são consecutivos? Eu acho que não. Não, por quê? Porque eles não são colineares. Para ser consecutivo, tem que ser colinear e adjacente. Vamos ver outro exemplo. Os pontos C, L e D são colineares? Sim. Sim, estão os 3 na mesma reta. São adjacentes? Sim. 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 Sim, estão um após o outro nessa ordem que eu falei. Então, eles são consecutivos? Sim, também. Sim. Mais um exemplo. Os pontos A, H e O. Eles são... Não, peraí, desculpa. A, H e I. Olha aí na imagem, acha aí o ponto. A, H e I. Eles são Sim. colineares? Sim. Sim. Estão na linha reta. Isso. Eles são adjacentes? Sim. Ó, Sim. A, H e I. Não não. são adjacentes por quê? Não. Porque tem um pontinho aqui no meio, tem um ponto G. É. Então, eles são consecutivos? Não. Não, porque Não. eles não são adjacentes. Entenderam? Eu sei que são Sim. conceitos novos, que a gente precisa nos familiarizar com eles, mas não são complicados. Depois que a gente consegue entender o que significa cada um deles, fica fácil, porque é só uma questão de visualizar, de enxergar. Geometria tem muito disso, de eu olhar e conseguir enxergar aquilo que eu estou querendo te dizer, aquilo que eu estou querendo procurar. Da mesma forma que existe isso que eu estou falando aqui com pontos, eu também posso pensar com relação a segmentos. Também existem segmentos colineares, segmentos adjacentes e segmentos consecutivos. Então, olhando aqui, olha, o segmento AG. Então, eu estou falando desse pedacinho aqui, olha, o segmento AG. Só esse pedaço, de A até G. Ele é colinear ao segmento HI, por exemplo. Então, eu tenho 2 segmentos, 2 pedacinhos de linha. O pedacinho AG e o pedacinho HI. Eles são colineares, porque eles estão sobre uma mesma reta. Eles não são adjacentes. Por quê? Porque eles não têm um ponto em comum. Então, quando eu falo de segmento, para eles serem adjacentes, eles têm que ter um pontinho em comum, como se fosse um vértice. Então, se eu falo aqui, por exemplo, do segmento GH, então aqui, ó, saindo do ponto G e indo para o ponto H, eu tenho um segmento, e o segmento HO. Eles são adjacentes. Eu tenho um segmento que já liga no outro. Tenho 2 segmentos adjacentes. Então, tenho o segmento GH, HO, como se eu tivesse um ponto em comum entre esses 2 segmentos. Eles são adjacentes. Mas eles não são colineares. Não estão na mesma linha. GH não é colinear a HO. Agora, para ser consecutivo, então, 2 segmentos consecutivos, eles têm que ser colineares e adjacentes. Então, se eu falo o segmento CL e o segmento LD, eles são colineares
estão na mesma reta, são adjacentes, porque eles têm aqui o pontinho L em comum, tá um depois do outro seguindo o pontinho L, não tem nenhum espaço entre eles, e eles são, então, consecutivos, porque eles estão ao mesmo tempo colineares e adjacentes. Ok? Ok. 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 Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. O segmento EK, então acha aí na figura onde que está o segmento EK, ele é colinear ao segmento KM? Sim. Não. Não. Não, porque um tá aqui, olha, EK e o KM tá aqui, eles estão em retas diferentes. Muito bem. O segmento HI e o segmento IB são adjacentes? Sim. Sim. Sim, olha, HI e IB são adjacentes, tá? Um após o outro sem espaço. E o segmento HI e o segmento IB são colineares? Sim. Sim, também estão sobre uma mesma reta. Então, eles são consecutivos? Sim. Show, pessoal, muito bem, arrasaram. Isso é basicamente o tema da nossa aula de hoje, entender esses conceitos e depois, usando eles, a gente vai continuar fazendo depois na próxima aula, semana que vem, aprender um pouco sobre ângulos e estudar as outras formas geométricas que nós temos ao nosso redor. Então, pessoal, agora nós vamos aprender a como fazer um tangram. O que é o tangram? Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês muito antigo e diz a lenda que o imperador ele tinha um vaso muito bonito lá no seu império, no seu palácio. E aí uma pessoa lá, um carinha chegou lá e esbarrou nesse vaso muito bonito e caro dele, quebrou em 7 peças. E aí ele tentou remontar essas 7 peças para montar novamente o vaso do imperador. E aí, montando essas 7 peças, ele descobriu que ele conseguiria formar várias figuras diferentes. Conseguia formar um gato, uma pessoa, um cachorro, uma casa. Enfim, várias figuras diferentes. E é daí que surgiu o tangram. É claro que isso é uma lenda, mas é daí que vem essa ideia de tangram, quebra-cabeça chinês, muito antigo. E aí eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz as peças que a gente tem em casa e depois vou mostrar um desafio para vocês tentarem fazer e aí vou ensinar como é que a gente faz. Por que a gente vai fazer isso? Porque o tangram envolve muitos conceitos de geometria por trás dele. Então a gente vai conseguir trabalhar várias coisas usando o tangram. Então, primeira coisa, pegando aí uma folha de papel, sua folha de papel é uma folha retangular, ou seja, ela tem um lado que é maior do que o outro, certo? Certo. Isso. Então você vai pegar aqui, olha, o menor lado, coloca ele assim, como se fosse a folha de papel em pé, e você vai dobrar esse menor lado aqui, olha, pra gente formar um quadrado. Então você vai dobrar, formando aqui, ó, pontinha com pontinha, hein? Formar um pontinho aqui em cima só. E embaixo vai ficar um pedaço assim, aí você dobra. Façam aí, vejam se vocês estão conseguindo. Vou apoiar aqui na minha mesa para ficar certinho. Quanto mais certinho, melhor vai dar. Mais certo vai dar o seu tangram. Então façam com carinho aí. Agora a gente vai dobrar essa parte que sobrou aqui para baixo, a gente vai dobrar ela para cima. Bem nessa linha aqui, tá? Faça bem retinho, você vai dobrar ela para cima, pra gente fazer uma marcação. Ok? Bem retinho. E aí, vai precisar de uma tesoura ou uma régua, porque a gente vai cortar essa parte de baixo aqui agora. Uma tesoura fica mais certinho, né? Pra você não acontecer de rasgar um pedaço errado. Mas se não tiver, pode ser uma régua. A gente vai cortar nessa linha aqui onde a gente acabou de dobrar, arrancando essa parte fora. A gente vai precisar só de um quadrado. Ok? Então, quando você terminar de cortar, você vai ter aqui esse quadrado. Depois, quando eu for postar o vídeo, eu vou fazer aquelas edições de vídeo de YouTube. Vou adiantar, fazer os zzz. Vai ficar top. Vai colocar aquelas musiquinhas. Tan, tan, taran, tan. Isso, abre. E agora a gente vai dobrar para o outro lado. Então, em vez de dobrar para cá, a gente vai dobrar agora para o outro lado, juntando esse ponto com esse ponto daqui de cima. Fazendo como se fosse um X.
E aí vai ficar como se fosse um X aqui, ó, aqui dentro. Ótimo. Então vamos seguir. Agora a gente vai pegar esse pontinho aqui de baixo e vamos dobrar ele até o meio, até esse centro aqui onde ficou o ponto desse X. Eu vou dobrar essa partezinha daqui de baixo, aqui, olha, em direção a esse X. Tanto faz de que lado você vai fazer isso, mas é de um lado só. Aqui, ó, em direção ao meio. Assim, depois pode abrir de novo, é só para fazer uma marcação aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, deixa essa parte aqui embaixo, segura assim, igual eu tô segurando, e aí a gente vai pegar esse lado aqui, que tem um pedaço desse daqui, e vamos dobrar, agora assim, olha, reto até o meio também. Então, ó, novamente, aqui a parte onde eu acabei de dobrar, deixo ela aqui no cantinho embaixo e dobro essa parte de baixo aqui pro meio. Vai ficar assim, ó. O importante é vincar bem, apertar bastante, porque a gente vai precisar disso depois. Agora a gente vai pegar, ó, segura assim, igual a gente estava segurando agora. Eu vou pegar aqui na parte de cima agora, aqui em cima, e vou dobrar essa pontinha até o meio aqui de novo. Segurando assim, com essa parte que eu dobrei aqui embaixo, eu vou pegar essa parte de cima e vou dobrar ela até o meio aqui. E vou apertar. E sei lá. Ok. Então agora, olha, muita atenção no que eu vou falar aqui pra vocês, hein? Tá todo mundo com a tesoura aí perto? Sim. Aí a gente vai cortar aqui, ó, essa linha aqui no meio. Cortar aqui no meio. Dividir aqui no meio, tá? Essa linha. Tem que ser nessa ordem, hein? Desse jeitinho, segurando o papel desse jeitinho, eu vou cortar assim. Aqui. Cuidado. Não cortar o lugar errado. Depois que cortarem aqui no meio, essa parte de cima a gente só vai dividir ela no meio aqui. Essa é a parte em que tem menos dobraduras. Você vai ver que tem pouca dobradura aqui em cima, realmente. A gente vai cortar ela só aqui no meio, formando dois triângulos grandes. Então é só cortar aqui, ó, no meio, retinho. E guarda outra parte que a gente vai segurar ela e vai fazer ela daqui a pouco. Então dobra e corta aqui no meio. E a gente já tem duas peças do nosso tangram, que são os dois triângulos grandes. E aí volta para outra peça aqui. A gente tem dois triângulos grandes. Isso, esse tá cheio de dobradura. A gente vai começar cortando essa pontinha. Então segura ele do jeito que eu tô segurando aqui. E aí tá vendo essa ponta aqui, olha, que tá dobrada para dentro? Essa parte aqui, esse triângulo, a gente vai cortar ele fora. Esse daqui. Tá? Então segura ele assim, com a maior parte para fora. Esse pedacinho aqui que a gente vai recortar agora. Ok? Tava aqui, recortei essa peça. Essa é a terceira peça do nosso tangram, é o triângulo médio. Aqui. Bom, agora a gente vai recortar nesse barquinho que sobrou aqui, cada uma dessas partes onde está dobrada. Então começar, ó, cortando esse triângulo que está dobrado aqui na beiradinha. Vou cortar ele. Esse é um dos triângulos pequenos do nosso tangram. Depois eu vou cortar esse quadrado. Também já está dobradinho aqui, já está o tamanho certinho do quadrado. Depois, ó, tem mais um triângulo aqui, ó, que tá dobradinho. Recorta ele também. E aí vai sobrar uma figura assim, olha, que é o meu paralelogramo, o nome dele. Colar essas pecinhas num pedaço de cartolina, se vocês tiverem aí, olha. Eu tô com um pedaço de cartolina aqui.
A intenção de colar e depois recortar é para a pecinha durar mais, para ela ficar mais duradoura, para você conseguir fazer depois as suas peças. Então eu sugiro que depois vocês colem, pinta. Vou fazer isso aqui agora para mostrar como é que vai ficar bem bonito. E recorta de novo, agora na cartolina, dessas pecinhas do jeito que a gente recortou aí. Então só conferindo. 2 triângulos grandes, um triângulo médio, um quadrado, 2 triângulos pequenos e um paralelogramo. Cola na cartolina, pinta, de preferência pinta de cores diferentes, vai ficar mais bonito. E recorta. Eu falei para depois que vocês terminarem as peças, né? Terminou de recortar, para vocês pintarem elas, colar numa cartolina e recortar para ficar mais firme. Se quiser encapar, aí vai de cada um. E aí vocês vão usar essas peças para formar figuras. Aqui, estão vendo aí um desenho de um gato? Sim. Eu quero ver se vocês conseguem montar ele, então, usando essas pecinhas que vocês acabaram de construir. Tentem, olha aí na figura, olha que peça que vai em cada lugar e vamos tentar montar uma superfície plana aí, de vocês onde tiver, na mesa, sei lá. Montar esse gatinho igual tá aí nessa figura, hein? Vamos ver quem vai conseguir. Quero. Ó, estão vendo o meu aí embaixo? Acha a pessoa escrita Cris aí, olha. O meu tá sem pintar ainda. Né? A criatividade também pra montar, né? Porque o meu tá dando trabalho. Pra montar aí também precisa ter um pouquinho de raciocínio lógico. E aí tem esse gato aí que eu tô mostrando pra vocês, mas tem várias figuras. Se vocês procurarem na internet, vocês vão conseguir encontrar um monte. Só colocar figuras Tangram. Tem um monte de figura que dá pra fazer. Dá pra fazer uma casa, um homem jogando bola, um monte de coisa. Ô, professora, Diga. o meu gato tá mais ou menos. Deixa eu ver. Vê se consegue mostrar aí a câmera pra eu ver. Sério. Tá me mostrando. Pera. Ver, parece que tá certo. Deixa eu ver pra baixo se tá certo. A de cima tá certa. Tá certo, tá certo. Aí eu vou deixar então para vocês aí o desafio. Primeiro, para terminar de montar aí o Tangram de vocês, pintar, deixar ele bonito. O meu aqui eu tô terminando de recortar, já pintei. Montar o gato é o primeiro desafio. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês na aula de hoje. Eu vou encerrar aqui pro vídeo. Deixo aí para vocês terminarem de fazer as pecinhas. Muito obrigada pela presença, agradeço. Você que assistiu aí de casa, obrigada também por ter assistido. Espero que tenham conseguido entender os termos principais. Semana que vem a gente está de volta. E até lá. Obrigada, meninos.